Alô, meus irmãos, você está me acompanhando no meu canal. Eu fiquei muito feliz esta semana porque conversei com algumas pessoas e elas me disseram que está acompanhando e que está gostando muito das mensagens. Eu fiquei muito feliz e quero dizer para aqueles irmãos com quem eu falei que eu estou orando a teu favor. Estou orando para que Deus verdadeiramente use a minha vida para ser uma bênção, para ser um vaso de bênção. Você conhece aquele hino? Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. É exatamente o que eu quero ser, um vaso de bênção escolhido por Deus para abençoar a vida dos meus irmãos. Escreva então no meu canal, manda lá um ok, manda lá um joinha, nós vamos ficar muito felizes. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Eu quero meditar com você uma passagem que é muito lida. Eu já ouvi várias pregações, por sinal, com grandes pregadores, falando no capítulo 11 de São João, onde trata ali da ressurreição de Lázaro. Eu quero meditar com você nesta passagem. Primeiramente, eu quero que você abra a tua Bíblia e leia o versículo de número 3 e 4. Você mesmo vai ler São João 11, 3 e 4. Se você não tiver tempo de ler agora, se você não estiver com a Bíblia na mão, anota aí para você ler depois, para você comparar aquilo que vai ser pregado para o teu coração neste momento. Eu procurei algumas traduções, algumas versões para me basear na mensagem. E eu gostei muito da NVI. O que eu encontrei lá, a palavra de Deus diz assim no versículo 3, certo? Aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. O judeu, ele tinha uma maneira toda especial de passar a mensagem, de passar o recado. Então, as irmãs de Lázaro enviou um mensageiro até Jesus, dizendo: olha, Lázaro está doente. E o mensageiro chegou e disse: olha, aquele a quem tu amas está doente. É interessante quando você olha para o texto, parece que Cristo não se importou muito com aquilo que disse o mensageiro. Mas mais em colóquio, mais para os próximos, ele disse: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado. É interessante, irmãos, o mundo está doente. O mundo está doente. Espiritualmente falando, o ser humano está doente. Por quê? Porque muitas vezes ele perdeu a esperança, ele perdeu a confiança em Deus. E a perda de confiança se traduz numa enfermidade espiritual. Então nós precisamos saber como está a minha saúde espiritual. Lázaro estava enfermo fisicamente,
Mas talvez nós recebemos algumas mensagens, alguns mensageiros chegam até nós e diz: olha, aquele a quem tu amas está doente. Quantas pessoas com quem eu tenho um relacionamento diz assim: olha, pastor, eu não consigo mais confiar em Deus. Aconteceu tantas coisas ruins na minha vida que eu não consigo mais confiar em Deus. E eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia. Isto é uma enfermidade espiritual. E alguém precisa dizer: você está doente, mas você goza do amor de Deus. É o que disse a palavra aqui. Aquele a quem tu amas está doente. E quando você olha no texto, para diante do texto, dá a entender que Jesus tinha outras obrigações. Ele tinha outras coisas nas quais ele estava investindo o tempo e parece que não ligou muito para o acontecimento na família de Lázaro. Aquele a quem tu amas está doente. Muitas vezes também nós oramos, mandamos o nosso recado para Deus, falamos com Ele de todo o coração, mas parece que o tempo passa e nós não vamos ser atendidos. Era exatamente o que passava pelo coração de Marta e de Maria. Talvez ela, como muitos crentes, diria assim: poxa vida, é o momento que nós mais precisamos dele, mandamos chamá-lo, mas ele não está aqui. E parece que nem mesmo ele deu resposta disso, porque ele não falou diretamente com o mensageiro para que o mensageiro levasse às irmãs essa resposta de que Lázaro estava doente, mas que a enfermidade dele era para a glória de Deus. Ele falou em colóquio para outras pessoas. Possivelmente o mensageiro voltou para as irmãs e disse: olha, eu dei o recado, mas não trouxe nenhuma resposta. Você já se sentiu que Deus, você manda um recado para Deus em oração e não sente nenhuma resposta? E vê o tempo passar, as coisas acontecer, indo de mal para pior, porque quem está doente automaticamente já estava indo a caminho da morte. Foi exatamente o que aconteceu com Lázaro. Mas é interessante, Jesus já havia planejado o que ele deveria fazer quando lá chegasse. Quando ele chegasse naquela residência, ele já tinha uma solução. Vamos crer neste Cristo, um Cristo que quando ele vem a nós, ele já traz a solução. E muitas vezes ele traz uma solução bem maior do que aquela que nós esperamos. Talvez as irmãs esperavam apenas uma palavra de conforto. Jamais elas poderiam saber o que estava para acontecer. Então aquela demora de Jesus foi providencial. O Salmo de número 40 disse: esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Então estava se cumprindo na vida daquelas irmãs o Salmo de número 40. Quero repetir o versículo 1.
Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Então as irmãs mandaram um recado para Jesus. Esperaram com paciência. Fizeram tudo o que tinha que ser feito. Interessante que elas não esperaram Jesus chegar para sepultar Lázaro. Então, aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer. Foi exatamente o que elas fizeram. O mestre não veio, vamos sepultar o morto. Mas vamos continuar aguardando, porque Jesus Cristo nunca falha. Ele sempre vem ao nosso encontro. E quando ele vem ao nosso encontro, ele vem de mãos estendidas para fazer tudo aquilo que você jamais pôde imaginar. Aguarde, porque o Senhor está indo ao teu encontro. Amém.